Esses dias eu postei um vídeo aqui no canal, tirando a dúvida de um inscrito que estava meio que em cima do muro por ter recebido uma proposta para dar aula numa universidade de João Pessoa, no Brasil, ou caso ele fosse aprovado para dar aula numa universidade na cidade de Limerick, na Irlanda. A proposta para a Universidade de João Pessoa, R$20 mil. A proposta para a Irlanda, na cidade de Limerick, entre 55 e 65 mil ao ano, que dá aproximadamente aí um salário bruto, né, de 5 mil e pouquinho euros, né? E nesse vídeo eu cometi um erro. Eu fiz os cálculos, né, de quanto seriam os impostos para a Irlanda, considerando que quem ganha acima de 44 mil ao ano tem um desconto maior, esse valor de 5.300 cairia para mais ou menos uns 4 mil euros. E eu simplesmente esqueci de fazer o cálculo dos impostos do Brasil. Então eu fiquei comparando o que vale mais a pena, 4 mil na Irlanda, euros, ou 20 mil reais no Brasil. E nesse vídeo eu demonstrei, dei todos os detalhes, fiz contas e contas para explicar o porquê 4 mil euros na Irlanda vale mais do que 20 mil reais no Brasil. Nesse vídeo, vários comentários de pessoas que vivem na Irlanda ou que viveram em outro país de moeda mais forte, que realmente sentiram essa diferença na pele, na conta, né, no dia a dia. Se 20 mil reais é pouco perante a 4 mil euros, imagine 14.700 reais, que é o que sobraria com os impostos no Brasil. E eu tô gravando esse vídeo porque eu quero que vocês entendam que uma vez que você tem um sonho de ter uma experiência internacional, seja para passar uma temporada, seja para fazer uma graduação fora, seja para ter uma experiência de carreira internacional, mesmo que a sua intenção não seja morar para o resto da vida no exterior, mas que você quer ter essa experiência internacional cultural, conhecer pessoas do mundo todo, poder viajar para outros países e viver a vida fora do Brasil, cuidado com o que vocês leem em grupos de brasileiros mundo afora. Eu vou explicar o porquê. Eu poderia chutar baixo que pelo menos 90% dos brasileiros que vão para o exterior voltam frustrados. E eu vou garantir para você que quase todos esses brasileiros não tinham condição nenhuma de encarar um projeto dessa amplitude. Eu vou dar um exemplo aqui. Numa desses comentários, eu recebi um comentário que diz assim: o nome do canal é Quase Igual aos Outros. Muita groselha. As pessoas imigram por necessidades pessoais, dinheiro que nunca ganharam no Brasil, vida que nunca tiveram e emprego que, aqui trabalhando em locais ruins, nunca tiveram um carro, por exemplo. Qualidade de vida é da boca para fora. Quem limpa a privada no sábado e domingo, depois de trabalhar a semana inteira para pagar o aluguel, comer e comprar roupas descartáveis na Pennies, quer vencer a qualquer custo. Qualidade de vida é um monte de mentira. O interior de São Paulo é a região mais rica, desenvolvida e com padrões acima da Europa. Mas as pessoas estão fartas do sistema excludente do Brasil. Ninguém quer saber se a presidente da Irlanda é de esquerda ou se odeia Israel. Todos querem vida real que lhes foram negadas. O resto desse vídeo é groselha para vender intercâmbio para os pobres coitados. Tem uma coisa que ele acertou aqui. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Enjoy Intercâmbio. Eu criei esse canal para divulgar o nosso trabalho da nossa agência de intercâmbio. Se eu tivesse uma loja de roupas, eu faria vídeos demonstrando a qualidade das roupas. E aqui a gente fala de programas de intercâmbio. Então, nisso ele está certo. Agora, como a gente vai concordar com uma pessoa, deixa eu dar uma olhada aqui, que possivelmente nunca saiu da própria cidade. Bom, não sei, né, se esse rapaz já morou fora, etc. Mas isso aqui vocês vão ver muito, muito por aí. A pergunta que não quer calar: para qual país esse rapaz foi na Europa para dizer que o interior do estado de São Paulo tem muito mais estrutura do que a Europa? Porque a Europa é muito grande, né? E o interior do estado de São Paulo é só o interior do estado de São Paulo. Eu não sei para quais países ele foi. De repente ele foi para República Tcheca, Bulgária, realmente, né? São países economicamente inferiores. Será que ele visitou a Irlanda? Ele tá manjando bem da Pennies, né? Mas é esse o ponto que eu quero chegar. Muitos que vão para a Irlanda acabam voltando justamente por não saberem o que querem da vida. O objetivo é chegar no lugar, com o intuito de ficar para sempre. Só que descobrem que a vida de imigrante e estudante é difícil, você não consegue entender o que as pessoas falam, você não consegue fazer as pessoas te entender. Mesmo que essa pessoa chegue na Irlanda sem planejamento nenhum, para ver o que vai acontecer depois de chegar, será que essa pessoa ela tem que realmente limpar a privada? Vou contar aqui uma história bem interessante para vocês. Chegamos na Irlanda em 2013 e nós eu e minha esposa tínhamos uma amiga em comum da nossa cidade que morava na Irlanda já
há uns 3 anos. E aí nós nos encontramos num Réveillon, né? Nos encontramos, estávamos na época ainda morando em Dublin. Minha esposa estava contando que ela estava trabalhando, né, lavando banheiro, vomitado de uma balada de Natal e que não via a hora de conseguir alguma coisa melhor. E essa nossa amiga falou o seguinte, falou, olha, eu lembro muito bem quando eu estava no lugar de vocês, isso há 3 anos atrás. E eu prometi para mim mesmo que com meu currículo, com a minha experiência, eu vou conseguir um trabalho que vai me proporcionar uma vida ainda melhor do que a que eu tinha no Brasil. É uma vontade minha. Resultado, 1 ano depois, ela entrou para uma equipe de marketing do Google. 1 ano e meio depois, ela se tornou supervisora dessa equipe. Hoje, mais de 10 anos depois, ela tem uma casa quitada e está terminando de pagar o seu segundo imóvel. Mas ela é uma brasileira que passou alguns meses lavando privada. E aqui eu não quero chegar ao ponto o que é melhor para as pessoas. Se você gosta do Brasil, você fica no Brasil. Se você tem vontade de morar fora, comecem o seu planejamento desde cedo, desde antes de sair do Brasil. Se você sabe onde você quer chegar, você já tem que sair do Brasil sabendo isso. E é por isso que a maioria das pessoas acabam voltando para o Brasil. Porque elas acham que aquela vida de lavar privada, trabalhar de lavando louça, trabalhar como cleaner, ganhando salário mínimo para comprar roupa descartável, é a vida que o brasileiro vai ter para sempre na Irlanda. Mas você pode fazer diferente. Você pode fazer, por exemplo, como a Gabi, que foi pela Enjoy para Cork. Há uns anos atrás, a última vez que a gente se falou, ela estava fazendo mestrado em Cork. O que é bem interessante, porque além de você conseguir colocações melhores no mercado, você tem salários maiores e, além de tudo, você tem mais 2 anos de visto aberto só para trabalho no visto 1G, aquele que já conta para sua cidadania irlandesa. Ou você pode fazer como o Patrick e a Michelle, que foram para Cork e em menos de 8 meses, que era o período do visto, o Patrick conseguiu um contrato numa empresa de arquitetura, o qual ele não precisava lavar privada, ele não precisava comprar roupa na Pennies, ele não precisava dividir casa com um monte de gente. Ou você pode fazer como fez o Frank, que escolheu uma cidade do interior para fazer o seu intercâmbio. Ele não queria abrir mão da privacidade, ele queria ter condições de pagar um aluguel para sua esposa. Meses depois ele conseguiu um contrato na área de tecnologia, visto de trabalho, residência permanente, tiveram a filhinha na Irlanda. Com certeza eles não ficaram lavando privada. Ou você pode fazer como o Bruno e a Louise. Também chegaram na Irlanda, começaram de baixo, conseguiram visto de trabalho e hoje eles moram na casa própria. Não tem que ficar pagando aluguel. Ou você pode fazer como o Luiz Fernando, que foi para Galway sem pretensão nenhuma, sem experiência nenhuma, entrou para uma cozinha, o pessoal da cozinha adorou ele, deram visto para ele como chefe de cozinha, que está dentro do Critical Skills. Ah, mas chefe de cozinha ganha pouco. Olha, nas regras de hoje, para você ter esse visto, o seu empregador ele tem que te pagar no mínimo 41 mil euros ao ano. 41 mil euros dá uma média de 3 mil e pouquinho por mês, já contando com os impostos. No interior, ganhando 3 mil morando sozinho, eu sinceramente acho que não é pouco, tá? Claro, talvez você tenha sim que dividir casa por algum momento para você conseguir juntar os míseros 10% da hipoteca do imóvel para você dar entrada no seu imóvel. Mas é um trabalho que não demanda uma graduação, ele não precisa ser um engenheiro, ele não precisa ser um médico, ele não precisa ser um expert em tecnologia, ele é um chefe de cozinha e vive uma vida confortável na Irlanda. Ou você pode fazer como a Samala, que decidiu ir para Malta depois da Irlanda. Não estava tão satisfeita com o clima, queria um país europeu mais quente, chegou lá em Malta, em 4 meses ela conseguiu um visto de trabalho para trabalhar numa lanchonete. O período da aplicação do visto dela demorava mais de 30 dias. Dentro desse período ela conseguiu um visto de trabalho para trabalhar numa empresa na área dela, que é de contabilidade. Ou você pode fazer como o Diego, que chegou na Irlanda para estudar na escola em Naas, onde ele conseguiria ter uma imersão maior, onde ele conseguiria ter uma vida mais confortável, pelo fato do custo de vida ser menor, conseguiu um visto de trabalho na área de engenharia e conseguiu trazer sua filha para morar com ele. Ou você pode fazer como o Nicholas, que chegou na Irlanda com praticamente experiência nenhuma, sem nenhuma formação acadêmica. Esse ano, o Nicholas e sua esposa dão entrada no próprio imóvel. O Nicholas que conseguiu, através do próprio esforço, trabalhando no Subway, depois trabalhando numa empresa de tecnologia, onde ele conseguiu se qualificar na própria Irlanda, e hoje ele trabalhando no departamento da Ryanair, com a residência permanente, faltando aí só um pouquinho para ele aplicar para sua cidadania irlandesa. Inclusive, pessoal, o Nicholas estará conosco novamente nessa quarta-feira, dia 1º de julho, às 7 horas da noite, tá? Vai contar um pouquinho sobre a experiência dele e vai dar várias dicas para quem quiser também alcançar esse objetivo. Ou você pode fazer como o Tony,
e a sua esposa. Tony foi intercambista da Enjoy em 2018, foi para Limerick, apareceu aqui no canal na época. Menino de tudo, ele trabalha hoje, sabe com o quê? Ele é chofer de hotel, ele carrega as malas dos hóspedes quando chega e a esposa trabalha como garçonete numa lanchonete no interior do condado de Limerick. Eles estão lavando privado? Não, não estão. Eles estão no emprego que paga o melhor salário do mundo? Não, não estão. Só que eles estão morando na casa própria deles, eles não pagam mais aluguel. Casa de 3 quartos, muito bem estruturadas, inclusive o Tony vive postando os videozinhos no Instagram dele, lá da BMW dele, que tem lindona. Então assim, aonde que no Brasil você vai trabalhar de carregador de mala e lanchonete, comprar uma casa desse padrão e uma BMW? No Brasil? Será que dá? É só uma dúvida. Só uma dúvida. Ou você, mesmo que você não queira ficar na Irlanda, você pode de repente fazer como o Igor. O Igor foi com a intenção só de pegar o inglês. Ficou 8 meses, juntou uma grana, viajou um monte de países e voltou pro Brasil. Ele gosta do Brasil, ele não queria ficar na Irlanda. Mas pergunta se a experiência dele foi ruim. Não deixe que as pessoas fiquem te desmotivando. Isso vai ter um monte de gente que vai falar, ah, não vem aqui que não vale a pena, que não sei o quê, que você vai ficar lavando privada, que você vai ter que ficar dividindo o quarto, não sei o quê. Pessoas que não se capacitaram, não se prepararam, não se planejaram, deixaram tudo para a última hora e por conta das frustrações dessa pessoa de não ter se planejado e ter que ter voltado para o Brasil, vão falar que a pior coisa do mundo é você sair do Brasil. Ou vocês podem falar com o menino ali do interior de São Paulo, ou do outro rapaz ali que comentou aí embaixo, que prefere muito mais 20 mil reais diluído para 14, que ele vai comprar tudo que ele quiser no Brasil, com a inflação que a gente tem, com todas as problemáticas que tem no Brasil, justificando a própria frustração de não conseguir sair do mesmo lugar. Pessoas que geralmente têm esse tipo de frustração vão querer te puxar junto para fazer sentido as decisões que ela tomou para a própria vida. Então, se você é novo aqui no canal, eu quero que a galera que acompanha a gente aí há os últimos 10, 12 anos que a gente tem produzido conteúdo aqui, não só especificamente sobre intercâmbio, mas principalmente sobre projeções de carreira, qualificação no exterior, aprender inglês no exterior, comenta aqui vocês que chegaram do zero e conseguiram evoluir e hoje têm uma vida confortável. Gente, em vários vídeos eu deixo muito claro que o Brasil, na minha opinião, humilde opinião, é um dos melhores países para se viver do mundo, mesmo com todos os problemas. Mas vocês nunca vão saber como é morar fora, ter uma experiência internacional, se você não sair do seu quadrado. E respeito quem quiser ficar, quem criou raiz desde pequeno e nunca teve interesse em morar fora. Não desanimem outras pessoas, porque a experiência é incrível. O fato de você não precisar se matar de trabalhar para comprar um telefone à vista, que não precisar parcelar em 24 vezes, 36 vezes, ou comprar um carro à vista, sem precisar se enfiando em hipoteca de um carro que custa 100 mil reais no Brasil, que vem seco, e aí você vai terminar de pagar o carro, você percebeu que você pagou 200 mil reais de juros numa carroça. E não é só o poder de compra, gente, é cultural. É a gente entender o porquê que essas civilizações evoluem, andam para frente, como é a educação, o fato das pessoas pensarem em comunidade e não somente a si próprio, o fato de você andar 1 hora de trem e você atravessar uma fronteira com um país que fala outro idioma, tem outra arquitetura, tem outra alimentação, andar mais 3 horas de ônibus e ver tudo se transformando de novo num terceiro país. Isso sem precisar ficar juntando dinheiro por 2, 3 anos para conseguir fazer uma viagem dessa. É claro que tudo volta no poder de compra, porque o poder de compra, afinal das contas, ele acaba te proporcionando boas experiências. E o intercâmbio, ele serve justamente para isso. Porque o próprio nome que nós inventamos, acho que só tem no Brasil esse nome, intercâmbio, porque o câmbio vem de troca, né? E o internacional, então, essa troca de experiência, troca de culturas internacionais, conheçam sim pessoas de outras nacionalidades, entendam um pouco sobre a vida das pessoas nesses outros países, eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para você. Se inscreve no canal, deixa o joia, se tiver no celular, clica no botãozinho de hypar para esse canal continuar crescendo e vamos para a próxima. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!